A paz do Senhor, boa noite a todas e todos. Quem sabe eu multiplico esse vídeo aí pro YouTube, né? Vai saber. Boa noite. Então, como eu fiquei de enviar um vídeo curtinho sobre a célula de hoje, falando sobre a palavra de hoje, pois muitos não conseguem entrar no Meet, então nós vamos falar um pouquinho sobre a palavra de hoje, amém? Vamos lá então? Os vencedores sonham sempre. Quebra-gelo. Quais são os seus sonhos como um vencedor? Você tem sonhos? Nós precisamos ter objetivos. Nossos objetivos estão ligados aos nossos sonhos. Amém? E o que a palavra do Senhor nos diz? Lá no texto de Gênesis 37, do 1 ao 11. Vamos ler esse início? 37, do 1 ao 11. Ao 11? Ao 11. Vamos lá? José e os seus irmãos. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com os seus irmãos e os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Deixa eu só conferir, gente, se é isso mesmo. É, do 1 ao 11. Continuando. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que todos dos outros irmãos. Puxa vida, né? Quando José nasceu, Jacó já era velho. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Os irmãos viam que o seu pai amava mais José do que a eles, e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele ainda, porque ele disse assim: escutem que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo, de repente o meu feixe ficou de pé e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: eu tive outro sonho. Dessa vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso sua mãe, seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas seu pai até ficou pensando no caso, né? Então vejam, José, ele era inocente, né? Uma pessoa assim, inocente, que não pensa na maldade das outras pessoas. José tinha amor pelos seus irmãos, ele amava. Então ele pensava que poderia contar seus sonhos para todos eles sempre, mas não é bem assim, amados. Então o que acontece? Sempre que pensamos em sonhos da Bíblia, logo falamos de José e lembramos dessa passagem, né? Com base na linda carreira de José. Para sermos um vencedor, assim como ele foi, é preciso fazer algumas reflexões importantes. Primeiro, sonhos sem experiência. É possível conseguir um emprego dos sonhos sem ter experiência profissional? Gente, como é difícil experiência naquilo que você quer fazer. Mas você pode conquistar através de estudos, certo? Veja, a minha discípula Edna, né? Tá estudando, a minha discípula Andréia tá estudando. Então, quando a gente quer muito um sonho, a gente começa a se profissionalizar nele, a gente volta a estudar. Não importa se é do zero, se da onde que a gente começa, mas precisamos dar o primeiro passo para que o Senhor coloque o chão para nós. Quanto maior o sonho, maior o preço. Sonhos são gratuitos, transformá-los em realidade tem um preço. Somos o único ser criado por Deus com a capacidade de sonhar. Portanto, Ele quer que tenhamos sonhos, visões, e sonhos são a linguagem do Espírito Santo. Deus colocou um grande sonho no coração de José, mas ele teve que passar pelo processo da experiência para chegar lá. E muitas vezes a experiência não é muito boa, né? Às vezes nós passamos pelo deserto pedagógico, como diz o pastor Silvio da nossa igreja. Deserto pedagógico para quem crê em Cristo são, como diz, problemas, dificuldades, mas nós aprendemos nesses problemas, nessas dificuldades. Nós saímos de lá muito mais do que vencedores, amém? 2. Experiência sem sonho.
Você acredita que José do Egito, ao ter o sonho de Deus, aceitaria seu destino sabendo do caminho que iria atravessar? Será que ele continuaria sonhando se ele soubesse tudo que ele iria passar para chegar lá? Não é porque a vida lhe negou um desejo que você vai desistir dos seus sonhos. Não desista. Não jogue fora seus sonhos em momento de frustração. Não desanime. No momento de cansaço, não pare. As experiências servem para o nosso crescimento. Mesmo sendo de família rica, José foi vendido pelos próprios irmãos como escravo, depois traído e injustiçado na casa de Potifar, e ainda esquecido por seu amigo por 2 anos lá no cárcere. No entanto, de que adiantariam as experiências se houvessem desistido do seu sonho? Imagina se José entrasse lá naquela prisão e deixasse a mente dele entrar na prisão também? Ele pararia de sonhar, ele deixaria de ser um sonhador, então ele deixaria de cumprir as promessas de Deus na vida dele. Então o que aconteceu? O que nós precisamos? Confiar em Deus. E José confiou, perseverou e finalmente chegou ao seu propósito, o trono do Egito. Você imaginaria que José, lá da cidadezinha que ele estava, chegaria ao trono do Egito? 3. Sonho com experiência. Você não conhecerá nenhum líder extraordinário e bem-sucedido que não tenha um grande sonho. Você tem um sonho? Amém! Eu tenho. Nossa, Deus já me deu tantos, mas eu tenho mais. Então, todavia, qualquer sonho dado por Deus precisará dele para ser realizado. Nós precisamos e dependemos de Deus todos os dias. Veja a experiência de Pedro. Numa noite, Pedro não pescou nada. No dia seguinte, fez a maior pesca da sua vida, porque obedeceu à voz de Jesus. Sua melhor fase pode vir depois da maior frustração. O segredo está em reconhecer e obedecer à voz do Mestre. Sonho com experiência tem tudo para se concretizar. Se você já passou pelo deserto ou ainda está passando, Deus está te preparando para a maior vitória da sua vida. Amém? Como estão os seus sonhos? Você nasceu para sonhar, você nasceu para vencer, você nasceu para dar certo. Jesus te escolheu para um propósito maior do que você sonha, maior do que você espera. Basta você acreditar, ter fé, ser perseverante e nunca desistir do caminho dele, amém? Conclusão. Os vencedores sonham sempre. Quantos tinham sonhos, mas ainda não tinham experiência? Outros conseguiram a experiência, contudo perderam os sonhos. Os vencedores são aqueles que sonham e nunca desistem. Amém? Estes estão dispostos sempre a pagarem o preço da experiência até chegarem no propósito. Lembrando que Deus quer que sonhemos e é Ele que coloca os sonhos no nosso coração. Se você tem um sonho, Jesus plantou no seu coração e vai te dar condições de realizá-lo. Amém? Porém, Ele não quer ser excluído dos nossos sonhos. Você não pode deixar Jesus de lado. Quantas pessoas você conhece, que não seja você, que alcançou um sonho e deixou Jesus de lado? Não deixe Ele de lado. Ele quer ser lembrado e que Ele quer caminhar do seu lado todos os dias. E eu vou te dizer uma coisa, o maior tesouro é a presença de Jesus nas nossas vidas. É a presença e o agir do Espírito Santo conosco, aonde quer que andemos, Ele está conosco. Desde que você o convide, o chame e o busque para andar com você. E aprenda da palavra dEle e obedeça. Amém, amados? Avisos, plantões na ICP, no CCA, na Sala do Esquadrão da Vida das 9 às 11 e das 13 às 17. Cultos presenciais na ICP e no CCA, às 10 da manhã, às 18 da noite, no domingo. E também na quinta às 19, tanto na ICP quanto no CCA. E também acompanhe nas redes sociais, pelo YouTube, Facebook, Instagram. Você pode até ofertar pela internet. Eu prefiro levar lá na igreja, nos plantões ou nos cultos mesmo, o qual eu consigo ir com meu esposo, né? Meu filho fica em casa, mas meu esposo e eu estamos indo. Vamos orar, amados, porque meu tempo aqui acabou. Se eu pudesse falar mais, eu falava, mas vamos orar? Querido Jesus, eu blindo essa pessoa que está vendo esse vídeo com o teu sangue. Que a casa dela seja bênção, que o lar dela seja um lar de paz. Pai querido, que onde ela tocar e colocar as plantas dos pés, seja abençoado pelo Senhor Jesus. E aonde ela tocar, prospere também, Senhor. Que ela tome posse agora dos seus sonhos e das suas bênçãos na vida dela. Em nome de Jesus eu as blindo pelo sangue de Jesus. Amém. Deus abençoe você, a tua casa e a tua família. E não esqueça, a tua missão começa dentro do teu lar. Beijo. Até a próxima.